se você é da área do direito e tem vontade de estudar nos Estados Unidos, seguir carreira nos Estados Unidos, já deve ter se deparado com o LLM, que é um mestrado, né, que vai lhe dar uma continuação dos estudos na área do direito, só que com o direito americano, com o Common Law. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação para as universidades, como é que são as aulas, duração, como escolher as matérias que são elegíveis durante o LLM e como você pode maximizar o seu tempo de estudos durante o LLM se você tem vontade de tirar a licença para advogar nos Estados Unidos. Então, hoje, a gente vai falar sobre esses pontos para que você entenda melhor e o caminho seja mais fácil. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Lívia, eu fiz mestrado em Direito aqui nos Estados Unidos e nesse canal a gente costuma compartilhar tudo sobre imigração. Nesse vídeo específico, estamos com uma série para falar sobre como atuar na área do direito nos Estados Unidos. E hoje, especificamente, vamos falar sobre o LLM e tudo que pode facilitar a sua busca por essa licença nos Estados Unidos. Então, se você decidiu, ter esse estudo complementar aqui nos Estados Unidos, visando ter a licença ou ter essa experiência na área do direito nos Estados Unidos, qual seria esse seu primeiro ponto? O que é a primeira coisa que você deve fazer, tá? Aqui nos Estados Unidos existe um sistema para aplicação, para as universidades de direito. E como é que isso acontece? Você precisa submeter. O processo é um processo de seleção. Então você vai escolher as universidades que batem com a sua ideologia, que você gosta do sistema, você tem interesse naquele estado, naquela universidade específica, você vai entrar no site especificamente daquela universidade. O trabalho tem que ser feito direcionado para cada universidade que você escolhe, né? E por que isso? Porque todo o conjunto de regras que vai regulamentar a profissão, a profissão da advocacia, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é estadual. Então, se você escolhe ser licenciado em um estado X ou Y, pode diferenciar aí toda a continuação do exercício da sua profissão em relação começando, de tudo, voltando para a escolha da sua universidade e das matérias. Então, a gente vai abordar isso aqui tudinho por aqui. Fique comigo até o final para que você entenda como é que essa lógica vai fazer sentido. Então, assim, primeira coisa, você vai escolher as universidades que você vai submeter toda a sua documentação. Entrou no site, vamos supor, da NIU, que é uma universidade muito conhecida, tem muitos advogados estrangeiros que fazem lá o LLM. Você pode também escolher uma universidade na Flórida, como foi o meu caso, e entrar no site e ver quais são os requisitos que ela vai exigir de você para que você envie para a universidade e possa ser selecionado, para estudar lá. Então você não escolhe uma, vai, paga e entra na universidade. O sistema é o sistema de seleção. Então, eu vou dar aqui um overview para vocês, o que costuma ser a regra geral dessas universidades, o que é que eles escolhem para você, o que é que eles exigem de você, para que você submeta e possa ser selecionado. Então, normalmente, eles vão pedir a sua equiparação de diploma, você precisa ir na sua universidade no Brasil, pedir que eles mandem, geralmente em envelope fechado, para a universidade americana o seu diploma, Às vezes eles pedem para que você envie para uma agência que faz a equivalência, tá? Então você vai na universidade, vai pedir seu diploma histórico acompanhado de histórico e vai submeter. Isso é um documento comum, de todas as universidades, todas vão requerer isso, para provar que você tem um curso no Brasil. Já que o LLM aqui é um curso de grau superior, tá? Os estudantes aqui nos Estados Unidos normalmente fazem um curso inferior, para poder fazer um LLM, uma graduação, inclusive, para depois ir para o LLM. Então, o LLM, uma graduação e uma pós-graduação para poder ir para o LLM. O LLM aqui é considerado um mestrado, tá joia? Os estudantes do JD, que é o curso de Direito completo, eles precisam ter um bacharelado antes, um bacharel, para poder fazer o curso do Direito, e o JD aqui é considerado uma pós, por isso que o LLM é considerado um mestrado. Então tá, voltando, tá joia? Voltando aos documentos que normalmente você precisa enviar para as universidades. Então você vai precisar desse diploma, você vai precisar de statement, o seu statement, personal statement, que eles costumam falar. E o que é isso? Personal statement é uma carta, que você vai fazer para enviar para a universidade, falando todos os motivos que você acha que aquela universidade é um fit, que aquela universidade é um match, ou seja, que aquela universidade
vai se beneficiar com a sua ida, com toda a sua bagagem, que você pode agregar de certa forma, e também dizendo quais são os seus interesses na universidade. Né? Então esse personal statement normalmente pode variar um pouquinho quando você for escrever para uma universidade ou para outra, na hora da submissão, mas a regra geral dela é básica para qualquer universidade, tá joia? Terceiro ponto, que normalmente eles pedem uma nota do TOEFL, tá? Essa nota ela pode variar aí, todo mundo já me pergunta, Lívia, qual é a nota do TOEFL geralmente que eu preciso ter? O que é que eu preciso ter aqui de inglês para poder submeter para uma universidade? Então geralmente, tá? Existe aí uma média que a gente consegue achar na internet de 86, 88, 86 se eu não me engano, a 110. Então aquelas universidades que estão na liga um pouquinho mais acima, elas vão exigir 100, uma nota 100 no TOEFL, tá? No Internet Based, uma nota 100 do candidato. Outras universidades vai ficar pelo 90, 86, tá joia? Então esse é outro ponto, né? Abrindo aqui o TOEFL. É um dos pontos que hoje em dia toda universidade vai lhe pedir para que você entre no LLM, tá bom? E o TOEFL, antes que vocês fiquem pensando que é uma coisa muito difícil, não é, tá? Você não precisa ser proficiente em inglês. O inglês intermediário já foi provado que se você consegue ter uma nota muito satisfatória no TOEFL. E o que é que vai implicar nisso, né? Você vai precisar saber como fazer a prova. Então aí é um estudo diferente, que costumo dizer, um estudo de como fazer a prova do TOEFL, não em si como aprender o inglês, porque muita gente que sabe inglês às vezes não consegue tirar uma nota no TOEFL, e muita gente que tem o inglês um nível muito menor consegue tirar aquela nota que você está buscando, justamente porque o TOEFL é uma prova de como fazer a prova. Então aí é um estudo separado que eu acho que vale a pena não desestimular ninguém, porque ele é atingível, tá joia? Então, fora o TOEFL, o que mais que as universidades costumam pedir? Costumam pedir cartas de recomendação. Então aí você vai poder pedir cartas de professores na área, colegas de trabalho, falando do que você já fez na sua área, como impactou, como conheceu o seu trabalho, enfim. É sempre bom olhar na universidade qual é o guideline, qual é a diretriz que eles pedem nessas cartas de recomendação. Então, de novo, aqui, né, quando eu falo de documentos que as universidades vão lhe pedir, você realmente precisa fazer um trabalho direcionado. Você vai precisar entrar no site da universidade que você está fazendo a aplicação e ver quais são os requisitos que eles vão lhe pedir, né, como exigência para que você mande e possa ser selecionado. Tá joia? Então, esse daqui é um dos documentos que a gente consegue ver que é comum à maioria das universidades, tá bom? Então, feito isso, você sendo selecionado, você vai receber da universidade a sua carta de aceitação, né? E aí, a partir daí, você vai poder escolher qual a universidade. Você pode ser aceita a mais de uma universidade. Você deve aplicar para mais de uma. Já que o processo é burocrático, é muito bacana você já ter em mente algumas universidades que você pode mandar disparar esses seus documentos para que aumentem as suas chances de seleção e ao mesmo tempo você não tenha um trabalho perdido. Até porque uma coisa que é muito importante se falar é que existem aí os períodos de aplicação. Por quê? Porque existem os períodos de seleção, que as universidades começam a selecionar quais são os candidatos, e existe aquele período que vai começar as aulas. Então, sempre você tem que observar qual o período que abre para você mandar as suas documentações, porque vai existir aí uma data final para que isso seja completado. Então, se você tem um plano, por exemplo, de vir no próximo ano fazer um LLM, você já deve estar começando a juntar documento, enviar documento, verificar se já abriram, né, as datas de submissão de documentação, porque eles vão fechar e as aulas começam em agosto. Então, provavelmente, o ciclo, né, fecha e abre. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar atento, né, para que o seu plano não fique adiado aí 2 anos ou 1 ano depois, tendo em vista, né, esses prazos para submissão e seleção, tá? Você foi aceito. Você foi aceito na universidade. O que é que deve ser feito? Você vai entrar em contato com a universidade que você escolheu e aí você vai pagar uma matrícula, uma taxa e eles vão lhe emitir o I-20. O I-20 é o documento que você pode estudar, tá? Se esse for o seu caso, porque quem já tem Green Card, isso daí não vai ser um empecilho, isso daí não vai existir essa fase. Então, se você tá no Brasil e precisa vir com visto de estudante, né? A universidade vai lhe dar esse I-20, que é o documento para que você dê entrada nesse processo do visto de estudante, do F1,
e você comece toda essa parte burocrática agora em relação ao visto para poder vir estudar. Então, recebendo esse documento, você faz o seu visto de estudante e pode vir para os Estados Unidos. Agora, isso tudo vai acontecer um período, né, relativamente anterior à sua data de início da universidade. A universidade aqui costuma começar no final de agosto, né? Então, final de agosto, começo de setembro, começa o semestre na universidade. Você pode vir para os Estados Unidos até 30 dias antes do início das suas aulas. Então você tem um tempo de preparação, instalação para que comecem as suas aulas. Agora vamos passar para o tema como é que as aulas, qual a duração de um curso de LLM, né? O curso de LLM, né, vai ter uma duração eles falam que é um ano letivo, né? Aqui no Brasil seria um ano letivo, mas aqui seriam 9 meses de aula. Tá bom? 9 meses de aula, 10 meses de aula, você conclui o curso do mestrado. E aí, como é que são as aulas? As aulas, elas vão variar um pouco. Você pode ter aula de manhã, você pode ter aula à tarde. Como você vai fazer algumas seleções em relação às matérias que você vai escolher, o seu calendário, né, de aula, o seu schedule de aulas e horário pode ficar um pouquinho diferente de outras pessoas, tá bom? Então, as aulas, elas são dessa forma, elas têm essa duração, tá? E o método, ela é bem diferente do Brasil, tá? Como é o método nos Estados Unidos de qualquer curso que a gente vai enfrentar aqui em nível de universidade, tá? Aqui nos Estados Unidos você precisa ir preparado, a primeira diferença é essa. Antes de qualquer aula, a gente tem que ter feito nosso dever de casa, né? O professor, a figura do professor, ele está ali para ter discussões na sala de aula com você, eles não estão ali para lecionar como no Brasil, fazer uma apresentação da matéria, não. Tá? Aqui você precisa ir preparado, você tem um cronograma que você precisa estudar, ler, se preparar, responder questões nos seus livros, no seu material, né, que você recebe ou que você tem que comprar para a universidade. Então, o sistema é diferente nesse sentido. A figura do professor está lá para incitar discussões, para tirar dúvidas, para raciocinar junto com você, escutar o seu raciocínio jurídico em relação a determinada matéria. O método é socrático. Tá? Você precisa vir para as aulas preparadas, tendo estudado a matéria e tá preparado para ser escolhido, por exemplo, para responder ou para explicar para a sala de aula qual é o seu entendimento em relação àquela matéria. Alguns professores eles fazem isso bem ao pé da letra, outros não, tá? Mas o sistema é esse. O professor não tá ali para lhe explicar toda a matéria. É subentendido que o aluno chegue já tendo feito seu dever de casa e tá ali para aprimorar, para discutir, para trazer ideias e aprofundar, tá joia? Então essa é uma diferença das salas de aula do direito que a gente tem no Brasil, nas salas de aula do Brasil, para o direito que a gente tem aqui. Tá? Como eu falei com vocês, o seu calendário de aulas ela vai ficar um pouco diferente do outro estudante. Não existe como no Brasil, todo mundo vai para a aula, fica na mesma sala durante todo o curso, né? E aí o professor entra e sai. Aqui nos Estados Unidos, como existem matérias eletivas e matérias obrigatórias para esse tipo de curso, algumas matérias ela pode coincidir com algum colega seu e outros não. Como é que acontece no curso do LLM, tá? Na maioria das universidades, você, como estudante no curso de LLM, vai pagar algumas matérias com o pessoal que está tendo o curso de Direito, JD, os alunos que estão tendo as aulas de Direito, né? Estão começando ali as aulas de Direito pela primeira vez e você eventualmente vai sentar, né? Vai ser colega de classe dessas pessoas que estão tendo o curso completo. Então, como estudante aqui nos Estados Unidos, para que aconteça essa equiparação do sistema, né, para que a gente fique imerso e entenda um pouquinho mais sobre o Common Law, a gente vai ter algumas matérias que são de caráter obrigatório em qualquer grade curricular do LLM, que será, como exemplo aqui, tá, o Legal System, Legal Writing, para que a gente entenda e a gente possa fazer essa imersão no Common Law. Então, como matérias obrigatórias, normalmente são essas, tá? Em todas as universidades. E daí vem as eletivas, as matérias que a gente pode escolher para complementar a nossa grade. O LLM, ele normalmente vai contar com créditos, né? Para que você entenda, cada matéria ela vai valer alguns pontos. O LLM como todo, basicamente, elas vão lhe oportunizar 24 créditos, 26, 27, fica nessa média, tá? E dependendo do estado que você vai pedir a sua licença, eles também vão exigir
esse tipo de créditos, esse número de créditos. Então é muito importante, desde já, você saber quantos créditos o estado que você vai submeter a sua licença, que você vai pedir a licença para advogar, quantos créditos esse estado precisa e se o LLM que você escolheu é compatível. Se ele tiver um pouco menos, você pode realmente pagar um pouquinho mais de crédito para poder ficar ali dentro das exigências de créditos que o estado que você escolheu para fazer o BA exige. Então, nesse sentido, o primeiro ponto a se destacar é esse. Sempre observa o número de créditos se é compatível com o estado que você vai submeter sua aplicação. Fora esse ponto, tá? Quais são essas matérias eletivas que você pode escolher? Aí é outro ponto que é bom você observar quais são as matérias que o estado que você quer fazer a prova vai exigir para que você se habilite a fazer a prova do BA naquele estado. Então vamos supor que o estado de Nova York exige essas matérias obrigatórias, então necessariamente para fazer a prova do BA em Nova York você vai precisar ter essas matérias obrigatórias que o LLM fornece, mas também exigem aí que você tenha 6 pontos de créditos nas matérias cobradas pelo BA deles. Então, quais são as matérias comumente cobradas no BA? Então, vai ter contratos, processo civil, processo criminal, constitucional. Então, essas matérias que são cobradas no BA, Nova York, por exemplo, fala que a gente precisa, no LLM, ter pelo menos 6 créditos dentro dessas matérias. E o que seria 6 créditos dentro dessa matéria? Seria, por exemplo, você escolher constitucional e processo civil. Por quê? Porque normalmente nas universidades essas matérias elas têm um peso de 3 pontos. Então, voltando, tá? Para que você entenda como é que funciona esses créditos dentro do LLM, é necessário que você veja com a universidade que você escolheu para cursar o mestrado, quais são as matérias eletivas, quantos créditos você pode pagar e quais são as matérias disponíveis para que você faça a seleção da maneira mais acertada. Como é que você vai fazer a seleção da maneira mais acertada? Sempre observando, sempre de olho com os créditos que são exigidos para o estado que você pretende submeter a sua licença do BA, onde você pretende fazer a prova do BA para ter a sua licença. Tá joia? Então isso é um ponto bem importante que eu costumo ver muita gente, às vezes, completar o LLM e não cumprir com os créditos que o estado que você pretende fazer lhe exige. Isso acontece muitas vezes quando você faz o LLM no estado, por exemplo, eu fiz o LLM no estado da Flórida e submeti, por exemplo, para Nova York ou para Califórnia. Então, nesse caso, as universidades da Flórida, elas não estão atentas a quais são os créditos do estado de Nova York ou da Califórnia. Você tem que estar, porque você vai aplicar para o LLM de Nova York ou de outro estado. Tá? Normalmente, a maioria dos alunos daquela universidade eles estão fazendo JD, então as universidades não têm esse cuidado específico, tá joia? Então esse aí é um trabalho que a gente tem que fazer e por isso que eu acho importante trazer isso aqui para vocês, porque muitas vezes acontece do estudante completar o LLM e não ter aqueles créditos suficientes para poder ser aceito para aplicar para um determinado BA de algum estado que ele tem a intenção de sentar para fazer a prova, tá bom? Outro ponto que eu queria falar com vocês é como maximizar os seus estudos durante o LLM. Gente, isso é super importante. Por quê? Porque para quem não teve nem um pouquinho de experiência com direito jurídico, com direito americano e pretende, né, ter aí uma experiência satisfatória de forma que você pode maximizar aí todo o seu LLM, já pensando no BA, né, que é para quem faz o LLM com experiência e não tem a intenção de sentar para o BA, ok, você pode curtir ali a universidade de maneira mais tranquila. Mas se você tem a intenção de fazer o BA, eu acho super válido, tá? Vocês já terem essa mentalidade de, você já tem essa intenção de fazer o LLM, já tem a intenção de fazer o BA, então tentar ver, né, ter aquela visão geral, porque a visão geral ajuda muito quando você está dentro de uma universidade. Como eu falei, né, as universidades elas têm um método muito diferente do Brasil de ensino. Aqui também é muito focado no case law, nos precedentes judiciais. Então a gente vai lá, quando a gente está no curso do mestrado, a gente vai analisar casos judiciais que talvez hoje em dia não sejam nem aplicados. Então existe muito isso, essa discussão jurídica muito passada, enfim, depois vai vir outro precedente que já não se aplica o anterior, enfim. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma visão
da regra geral, do que está sendo aplicado hoje, qual é a estrutura daquela matéria. Aquela matéria se compõe disso, daquilo. Quando a gente vê o todo, a gente consegue se localizar melhor quando a gente está estudando determinada matéria. E o que eu quero dizer é, antes de começar um curso de LLM, vocês podem, se vocês tiverem a chance de ver a matéria como um todo, existem muitos materiais disponíveis na internet, existe YouTube hoje com muita matéria, muitos professores dando aí, explicando o direito americano por matéria. Então, existem livros, eu também posso deixar aqui na descrição do nosso vídeo, livros que dão uma visão geral de cada matéria do direito para você. Existe uma coleção, várias coleções que vão lhe dar exatamente essa noção, né? Eu acho que é super válido para quem pensa em fazer direito aqui, já buscar esse entendimento, porque na hora de você eleger as matérias no LLM, isso também vai contar. Você teve uma dificuldade maior nessa matéria ou naquela, ou você gostou muito dessa matéria, você pode selecionar essas matérias durante o seu LLM. E a seleção das matérias durante o LLM também acho que implica muito na hora da prova do BAR. Então, aquelas matérias que você prefere se aprofundar, o que é que cai mais na prova do BAR? Vai cair muito mais contratos? São as matérias federais que vão cair mais, então deixa eu ter um entendimento melhor sobre essas matérias federais, né? Então é isso que eu queria deixar aqui pra vocês, queria deixar esse recado, queria deixar essa visão, tá? Pra vocês que têm intenção de fazer um LLM aqui, essa dica por último, eu não tive tempo de fazer isso por inteiro, mas o pouco que eu fiz me deu outra visão durante a minha universidade. Eu vi que o meu desenvolvimento na determinada matéria que eu tinha uma visão anterior foi completamente diversa, justamente por ter essa visão geral, né? Aquela visão que você consegue ver o todo. Então é isso, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas. E se vocês gostaram de todo o conteúdo, querem saber mais sobre isso, tá? Subscreve aqui, manda para um amigo que também é advogado aí no Brasil e tem interesse, tá? Vejo vocês no próximo vídeo.